Então, Vitor, nessa semana teve a Bola de Ouro, o prêmio que vai falar qual é o melhor jogador do mundo. Mas nós, da Hora do Jogo Productions, vamos fazer o Torcida de Ouro, o Bandeira de Ouro, o Batuque de Ouro. Vamos falar quais são as melhores torcidas do Brasileirão, aquelas torcidas que fazem a diferença, aquelas torcidas que decidem os jogos a favor do seu time, aquelas torcidas que é massa assistir o jogo só por causa da torcida. As torcidas que merecem o Ballon d'Or. Né? Qual torcida tem a melhor bola? A gente vai definir aqui. Lá ele. Lá ele. Lá ele 1000 vezes. Mas Vamos é isso dizer que a gente vai que é o definir Batuque aqui de Ouro. hoje. A melhor torcida do futebol brasileiro. Série A. A gente colocou os 20 clubes da Série A. Se vocês gostarem, a gente pode mais à frente aí colocar, fazer outras tier lists aí nesse formato. Que tem muito clube bom, com torcida muito apaixonada, que não tá na Série A, mas tenho certeza que, com certeza, numa outra oportunidade estaria entre os top considerados, né, Cauê? Ó, já que no Carnaval tem o estandarte de ouro, nós podemos dizer que é o HDJ de ouro. Fica muito massa para um prêmio, né? Exato, um reloginho de ouro ali, relógio de parede. Olha, gostei. Alô, marcas de relógio, patrocinem nós, que vão fazer um reloginho de ouro. Alô, Gostei. Rolex, alô, outras marcas. Patek Ajuda Philippe. a gente. Ajuda a Cássio. gente. E lembrando pro pessoal se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações, mandar para os grupos dos torcedores do seu time, dos torcedores rivais, para cornetar ou para brigar, vai ajudar Exato. demais a gente. É um motivo para vocês terem algo interessante para acompanhar, para gerar de debate com seus amiguinhos. E galera, chegamos nos 900 inscritos, agora a nossa meta é vamos pelo 1000. Chegar nos nossos 1000 inscritos. Obrigado a todos que já nos acompanham, já que estão com a gente nesta nave louca chamada Hora do Jogo Futebol Clube. Galera, gente, as categorias são muito simples. O campeão, apenas um, como toda boa tier list tem apenas um que está lá no topo, a torcida que é mais foda do Campeonato Brasileiro. Depois nós temos o G4, que temos ali o segundo, terceiro e quarto colocado para fechar as torcidas que ganham um jogo. Aquelas torcidas que, quando estão junto do seu time, resolvem o jogo, fazem com que a equipe soma pontos. Depois nós temos ali a área da Sul-Americana, vamos dizer, que são torcidas que marcam presença. Torcidas que estão lá, que têm sua presença sentida, não são tanto de ganhar jogo, não são torcidas que são tão imprescindíveis assim para o time, mas que fazem a sua diferença. Depois nós vamos para a galera que é a gincana de colégio. O que é a gincana de colégio? É aquela reunião que você vai com as pessoas que você vê todo dia, que você até torce por eles, mas não é tanto assim. Você não torce na gincana do seu colégio pro quarto ano A da mesma forma que você torce pro seu time, né? Então, essa aí é a gincana do colégio. Não tá tão bom assim. E no último, quero café. Falta aquele cafezinho, falta aquele energético. Aquele samba lelê. Samba lelê pra dar um grau na torcida, pra torcida dar uma... Um tompeiro. Falta o tompeiro, né? Então, essas são as nossas categorias. Que é o Vitor. Vamos começar aqui já com o que nossa tier list colocou como primeiro, mas tá fora de ordem, seria Atlético Mineiro. E o Galo? Cara, é uma torcida que eu curto bastante. Até tem a questão recente ali, né, da Arena MRV, da zoeira com a questão das caixas de som e tudo mais. Mas a torcida do Atlético Mineiro é uma torcida apaixonada, uma torcida assim, vibrante, uma torcida que contribui muito com o time, principalmente quando os jogos eram ali no Horto, na Independência, um estádio menor, que sempre lotava ali aquela pressão. Também, lógico, pegou uma época de times bons do Atlético Mineiro, mas é uma torcida que eu gosto legal. Eu fico na dúvida de começo ali
para colocar no ganha-jogo, ou se ela fica um pouquinho para baixo. Mas é Exato. uma, mas é uma torcida que eu gosto bem. Eu colocaria originalmente no marca presença ali, por uma questão de que com o novo estádio, a acústica é bem ruim. Então, a pressão ela é um pouquinho menor. Então, eu coloco ali. É claro, por enquanto as nossas linhas da tier list ali não são fixas, dependendo se a gente achar que tem um outro que pode vir para a parte de baixo, o Galo acabar indo para a parte de cima, nenhum problema. Mas inicialmente eu iria no Marco Presença. Eu vou comprar, que tá bem por enquanto. Depois a gente pode mudar caso a gente ache interessante. Vamos agora para o São Paulo, cara. São Paulo, para mim, é gincana de colégio. Por um motivo muito simples. O estádio do São Paulo acaba sendo uma geladeira, pelo tamanho que tem. Então, a torcida do São Paulo só bota pressão no Morumbi quando tá acima de 35, 40 mil torcedores. E Então, aí é muito de quase todas as torcidas do futebol brasileiro. Só vai ou quando tá na pior, ele brigando para não cair, que com o São Paulo é raro, ou quando tá brigando por títulos. exato. Então, acaba que essa pressão não ocorre tanto. Muito por isso também, lógico, pela tradição de São Paulo na Libertadores, muito se fala das noites de Libertadores ali Exato. no Morumbis. É uma torcida que quando consegue lotar o Morumbis eu gosto. Mas acho que tem esse efeito ali do estádio. Eu vou comprar ali o Gincana de colégio, mas eu acho que é uma que talvez tenha potencial de subir uma prateleira mais à frente. Exato. Acho que se a gente colocasse aqui, inclusive, se a galera quiser, deixa nos comentários que a gente faz também esse vídeo. Melhores torcidas em jogos de Copa, jogos de Libertadores, de Copa do Brasil, o São Paulo entraria talvez até no ganha-jogo. Porque é uma torcida que me lembra muito a do Atlético, porque a gente brinca. Jogo do Atlético de ponto corrido é 25 mil na arena. O jogo de mata-mata dá quase 40. Porque é uma torcida que ela gosta do mata-mata. E a do São Paulo eu vejo que é muito parecido. É um torcedor que, quando qualquer jogo decisivo, Copa do Brasil, mata-mata de Paulistão, pode ser até oitavas de final da Copa do Brasil, dá bom público. É uma torcida que ela gosta do jogo de pressão, do jogo de mata-mata. Agora vamos de Ceará, Kelvito. Cara, uma torcida legal, uma torcida ali que no seu nicho, no seu estado, na sua cidade, que é Fortaleza, é uma torcida grande, é uma torcida que comparece bem aos jogos, que nos momentos decisivos faz uma pressão legal, faz uma festa interessante. É uma torcida que eu gosto. Eu ficaria ali no Gincana de colégio muito porque é um clube que não chega nas fases tão agudas das principais competições. Então a gente acaba vendo menos essa pressão, essa força da torcida, mas é uma torcida bem legal, bem participativa, uma torcida que incomoda o adversário. Na época que jogava no PV, que é um estádio menor, também conseguia lotar ali mais vezes, fazer uma pressão legal, mas é uma torcida no geral legal, uma boa torcida. Exato. O Ceará é outro time que sofre com um estádio grande. Tem uma torcida boa, uma torcida apaixonada. Eu já tive contato com alguns torcedores do Ceará, principalmente época que eu fazia mais conteúdos gerais, isso aí há 3, 4 anos atrás, e uma torcida, cara, apaixonada, uma torcida dedicada muito ao time, mas olhando jogos, principalmente do Brasileirão, além de ter a questão que é um time que quase sempre briga ali no meio de tabela, tem a questão de ter o estádio muito grande. E o estádio grande, ele é ruim para dar efeito ao sapão. Ele é difícil para fazer pressão. Então, como você falou, no PV é uma torcida que, cara, taca fogo no jogo praticamente. Mas num estádio mais distante a pressão não fica
tão forte. E uma curiosidade que até você falou, o time de Fortaleza, acredite se quiser, isso aí é uma coisa que ela não pode ser dita com torcedores do Ceará. Isso eu aprendi com eles. Toda vez que Então, eu você até pensei nisso é, quando eu citei, mas a cidade é Fortaleza, não tem o que fazer. assim, tem uma piada que o torcedor do Ceará, toda vez que quando vai falar assim, não, eu torço pro Ceará, o time da capital do Ceará. Eles sempre arrumam um jeito de não dizer Fortaleza. Principalmente nas publicações do clube, tem essa piada. E da mesma forma, o Fortaleza, quando vai divulgar o time, vai divulgar alguma coisa, o time fala: é o time de Fortaleza, é o time de Fortaleza. Eles não falam que é, ou ele fala, é a capital do estado, mas não referencia que o estado é o Ceará. Né? É meio que uma piadinha ali entre ambos. Juventude. Para mim, o Juventude ele tem o efeito oposto do Ceará, porque é uma torcida até menos barulhenta do que a torcida do Ceará, mas tem o Alfredo Jaconi, que é um estádio pequeno, é um estádio acanhado e que faz um alçapão, principalmente em dia de neblina, bem interessante. É uma torcida que às vezes até não consegue lotar o próprio Alfredo Jaconi, porque é um time de interior, e a gente vai ver poucos nessa lista, são poucos times de interior na Série A, e normalmente as pessoas torcem para os times de capital. Então, acho que o Juventude sofre um pouco, porque muita gente que é de Caxias do Sul acaba torcendo para Grêmio ou Inter. E a gente vai falar depois de outros times que são do interior também e que sofrem inclusive mais do que o Juventude. Porque o Juventude, apesar de ser do interior, ele está ali há 20, 30 anos num cenário de Série A, Série B de futebol brasileiro, um cenário competitivo. Então, ele mesmo sendo do interior, ele conseguiu criar uma torcida Juventude mesmo. Pessoas que torcem pelo Juventude. Em outras cidades, isso está engatinhando ainda. Mas sofre um pouco por ser de interior. E no geral tem essa questão da mística do estádio, que eu acho que eleva bastante, né? Um estádio, igual você falou, acanhado, um estádio pequeno, cria essa atmosfera de alçapão, e tem a questão do clima também, que em vários momentos torna ali um estádio mais perigoso, mais emblemático, mais difícil de se jogar ali. Eu acho que, principalmente pelo estádio, eu vou colocar ali no Gincana de Colégio. Eu acho que ela sobe um patamar, por isso mesmo sendo uma torcida pequena. Sim, compro a mesma ideia. Cara, e Grêmio, antes de você fazer a análise de Grêmio, né, que você pode falar com mais propriedade, inclusive já tendo ido num jogo na arena do Grêmio, para mim o Grêmio é a melhor definição do gincana de colégio, na minha opinião. Porque é o time que é igualzinho São Paulo. O Grêmio no mata-mata é um monstro, é um bicho diferente. O Grêmio em mata-mata faz com que a arena do Grêmio pareça um inferno azul. Um estádio, uma pressão, as músicas, aquele estilo meio argentino de torcer, espetacular. Mas em jogos, por exemplo, um jogo de gauchão, um jogo de brasileirão, parece que não tem o mesmo efeito. Às vezes é só botar o jogo num horário um pouquinho mais tarde, ou um jogo um pouquinho horário pior, que aí aquele barulho, aquela atmosfera vira 12 mil pessoas, né, na Arena do Grêmio. Eu discordo bem, porque, assim, esse ponto do não lotar estádio, eu acho que no Brasil só tem um clube que lota ou que praticamente lota o estádio todo jogo, e a gente vai falar daqui a pouco, e isso vai ter um peso relevante para a nossa escolha. Então, acho que é normal não lotar o estádio ou não levar grandes públicos em momentos ali de limbo, principalmente, quando você está ali no meio de tabela. Porque quando a equipe está bem, vai estar próximo da lotação sempre ali, os principais clubes, e quando a equipe está ali brigando para não cair, está numa fase muito complicada, também vai estar
ali perto da lotação máxima. Eu colocaria a do Grêmio como uma das principais torcidas no Brasil até o final do Estádio Olímpico Monumental. Acho que o Olímpico Monumental ele era monumental. Jogar contra o Grêmio ali era terrível para os adversários. Era um estádio um pouco menor do que a Arena cabe 55 mil torcedores, o Olímpico ali cabia entre 45 e 50 mil. E a festa era muito maior no Olímpico, você tinha mais faixas, você tinha avalanche, que era uma característica fenomenal da torcida do Grêmio, você tinha uma festa maior, era um estádio que tremia, que pulsava. Lembro lá de 2011, Neymar e Ganso ainda no início de carreira e falando do Olímpico, o estádio da semifinal ali da Copa do Brasil de 2010, sabe, o estádio tremia. Eles comentando assustados. O Renato Augusto viralizou uma entrevista dele essa semana, perguntado agora que ele anunciou a aposentadoria, né? Um clube que ele gostaria de ter jogado. E ele citou o Grêmio na época do Olímpico. E eu acho que o Grêmio tinha uma das maiores e melhores torcidas do Brasil na época do Olímpico Monumental, mas isso se perdeu muito com a Arena. Por quê? Porque a Arena é mais distante, a Arena é na entrada da cidade, praticamente em Canoas, é um bairro mais pobre, mais distante, mais difícil de se chegar, principalmente quando os jogos são mais tarde, os jogos do período da noite. Se perdeu a avalanche, não pode ser feita ali na Arena. Então acho que o Grêmio não conseguiu construir com a Arena a sinergia com o que tinha no Olímpico. Já teve grandes momentos na Arena, título de Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, grandes momentos ali com muita torcida. Eu pude participar de um jogo decisivo ali no Brasileirão de 23, que foi contra o Corinthians, era um jogo que o Grêmio poderia assumir a liderança, mais de 50 mil pessoas no estádio, uma festa insana, uma festa louca ali no entorno, ali chegamos meio-dia no estádio para o jogo às 16 horas e foi uma festa maluca, assim como eu vi um jogo com um pouco mais de 20 mil pessoas nessa temporada contra o Santos, que a equipe está nesse limbo, e o estádio ali foi bem tranquilo. A geral cantou muito, principalmente no primeiro tempo, mas você via um estádio morno, um estádio mais parado, né? Então acho que o Grêmio perdeu muito com a ida para a Arena, por isso eu colocaria em marca presença. Aceito. Essa eu cedo, que você tem mais experiência de Grêmio para dizer pra gente. Mas é isso, eu concordo 100% que mudou a mística. Parece que dos times que fez mudança recente de estádio, o que mais sofre com a mudança é o Grêmio. Porque a atmosfera do Olímpico para a atmosfera da Arena muda totalmente, cara. O Palmeiras, do antigo Parque Antártica para o atual Palestra Itália, do atual Allianz Parque, não mudou. A Baixada, o Atlético abaixado, não mudou. Você vê, a maioria dos times ali conseguiu, mesmo com estádios que passaram pelas reformas da Copa, manter um pouco do estilo, ou mesmo quando construiu um novo, de não sofrer tanto. Mas talvez o Grêmio, por essa questão, primeiro, logística, segundo, a própria arquitetura do estádio, de fato, perdeu um ativo que era o Olímpico, sem dúvidas. Agora, Flamengo. Cara, essa é uma das mais difíceis de avaliar pelo seguinte: é uma torcida numerosa e não vai muito além disso. Cara, esse é o problema. Tipo, a gente vai avaliar o Flamengo em um jogo de Maracanã cheio? A gente vai avaliar o Flamengo em um dia de Maracanã mais vazio? A gente vai avaliar o Então, aí, Flamengo. aí, aí que é o ponto. As pessoas estão muito acostumadas, e talvez esteja mais na memória, o Flamengo 2019 para cá, ou 2013 para cá, com o Bandeira de Melo, ali, quando iniciou essa construção do fim das dívidas para esse Flamengo bilionário que a gente tem hoje.
Hoje o Flamengo lota até jogo de... Lota não, mas tem 40, 50 mil pessoas, pelo menos no Maracanã, jogo de estadual, contra Sim, o Nova Macaé, Iguaçu. contra o Mesquita, Nova Iguaçu. Mas antigamente não era tanto assim. Você ia ver até jogos de brasileiro ali com 20, 30 mil pessoas. Você via lá no início dos anos 2000 jogo que não lotava a Gávea, por Sim. exemplo. Jogos, Então, eu lembro daqueles jogos que foi para a Ilha do Governador, para a Arena do Urubu, lá que nem lotava, tinha jogo lá, na Ilha do então, Governador. existiram esses momentos. Hoje, todo jogo tem 50 mil torcedores porque o Flamengo, em tese, vai vencer todos os jogos do Maracanã, ou quase todos. Em tese, o Flamengo vai brigar por um grande título todo ano. É assim desde 2019, então a gente já está falando de 7 anos. Então isso pesa muito. Mas é uma torcida que canta pouco, é uma torcida que empurra pouco, é uma torcida que ela não vai muito além do número. Não é uma torcida maluca, como é a do Galo, que está ali no marca presença, como é a do Grêmio nos momentos decisivos. A do Grêmio não é tão numerosa, às vezes não vai tanto ao estádio, até pelas questões que a gente já citou ali, principalmente de logística, da mudança do estádio, mas é muito mais doentinha assim do que a do Flamengo. Eu acho que falta um samba lelê para a torcida do Flamengo, apesar de ser muito numerosa. É, eu vou na mesma linha, acho que a torcida do Flamengo é uma torcida complicada da gente analisar, porque é numerosa. E eu percebo uma diferença brutal no jogo do Flamengo no Maracanã, principalmente na uma fase. O jogo do Flamengo no Maracanã e o jogo do Flamengo fora do Rio de Janeiro. A média de público é igual, mas a paixão do torcedor parece que é diferente. Parece que o torcedor que ele tá ali no Rio de Janeiro, como ele tem mais acesso, ele é um pouco mais corneta, ele é um pouco mais reclamão com o time. Ou, às vezes, você tem uma atmosfera que tem muito turista, muito cara, veio pro Rio de Janeiro, você tem que assistir um jogo do Flamengo, entendeu? Você tem uma parte do torcedor, principalmente naquelas áreas mais nobres ali do Maracanã, que é uma torcida que canta menos e uma torcida, no geral, mais irritadiça, talvez. Eu percebo isso. Enquanto pode ter um jogo ruim, sei lá, os caras levam o jogo pra Vitória, lá pro Kleber Andrade de Cariacica. Lá. Os caras levam pra Arena da Amazônia. Os caras já levam o jogo pra Belém. Pode estar jogando mal, mas a torcida continua ali apoiando, porque é um evento os caras verem o Flamengo jogar, entendeu? Então, pra mim é o clube que tem mais essa questão de quando é o torcedor afastado do clube, é uma torcida que ganha jogo. Mas quando é o torcedor, principalmente em fase ruim e local, é gincana de colégio. E às vezes até falta café, entendeu? Eu vou no É gincana de colégio, acho roleta que, russa. é, que é bem isso. Vamos no gincana de colégio, porque de fato é uma roleta russa ali, meio complicada, a torcida do Flamengo. Agora, Cruzeiro, torcida da Raposa. A torcida do Cruzeiro, eu acho que vai muito, não é muretiano, mas eu acho que vai muito na linha da torcida do Galo, com uma diferença crucial. O Cruzeiro tem menos jogos em estádios pequenos. O Cruzeiro tem historicamente jogou mais no Mineirão do que o próprio Galo. E continua lá jogando no Mineirão. Então, sofre do mesmo problema do São Paulo, que é uma torcida que, quando enche o Mineirão, cara, é uma das torcidas mais legais. Eu falo, eu tenho vontade de ir no Mineirão para ver um jogo do Cruzeiro. Porque eu acho que é uma torcida espetacular ali. Mas pelo tamanho do jogo, para fazer barulho é mais difícil.
O Cruzeiro jogou em estádio pequeno ali no pré-Copa de 14, né? Que o Mineirão Sim. estava em reforma, eles jogaram muito tempo, alguns jogos no Horto, mas a maior parte do tempo na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, que é um estádio pequeno, um estádio acanhado. Eu gosto da torcida do Cruzeiro, mas realmente tem essa questão de estar em um estádio grande, em muitos momentos a pressão não ser das maiores, porque assim como a maior parte dos clubes brasileiros sofre com essa questão de não levar tanta torcida para os momentos não tão bons assim. Mas é uma torcida que eu acho legal, e eu acho similar à torcida do Galo. Acho que assim, é uma festa legal, é uma festa bonita, é uma festa divertida. Eu ficaria na dúvida entre gincana de colégio e marca presença. Eu Fico, diria, cara, fico... que marca presença por um motivo assim. Quando eles estão. É claro, ali vira um consenso de que todo time desse aí, quando tá na boa fase, é claro que leva muito público. Mas eu lembro, por exemplo, do Cruzeiro na Série B fazendo médias de público legais no Mineirão, entendeu? Abraçando num momento difícil, né? Exato, num momento difícil. Então, eu colocaria no marca presença, não só pela rivalidade com o Atlético, pela equivalência dos dois, mas por eles terem passado por uma Série B recente, ainda com boas médias de público, eu diria. Eu concordo, acho que é uma boa. Presença. Vamos ao Palmeiras. Cara, Palmeiras. Oi? cara, para mim é muito. Palmeiras é muito igual ao Flamengo. É Muito. isso que eu ia falar. Até parece. É até emblemático, porque são os dois times mais vitoriosos do Brasil aí nos últimos 7 anos, fazendo recorte daquele grande Flamengo do Jorge Jesus. É uma torcida que praticamente lota o Allianz Parque todo o jogo, mas também tem muito dessa questão do Flamengo. O Palmeiras vai ganhar quase todos os jogos em casa. O Sim. Palmeiras vai brigar por algum título grande todo ano. O time do Palmeiras, na fase ruim desses últimos anos, ele vai estar ali em terceiro, quarto lugar no Brasileirão. Ele vai bater quartas de finais, talvez semifinal de Libertadores. Vai, quem sabe, longe numa. Até nos últimos anos não tem ido, mas vai, quem sabe, longe numa Copa do Brasil. Vai brigar pelo título do Paulistão, se for colocar estadual, é o estadual talvez o único que seja relevante ainda. Então, tá sempre brigando por coisas grandes. Mas é uma torcida. E aí também entra o fato de ser um estádio mais elitizado também. É um estádio mais caro, muito sócio torcedor, acaba que o povão não vai, se torna um estádio muito frio para mim. Eu acho É. que é um estádio e é uma torcida no geral meio fria. Fora ali o pessoal do amendoim, da mancha verde, que são mais enfáticos, mas na maioria das vezes são mais enfáticos para reclamar, para encher o saco, e nem tanto para fazer uma festa muito louca. Então acho que é uma torcida gelada. Eu discordo um pouco da torcida do Palmeiras ser gelada. E eu acho que é uma torcida bem participativa, mesmo naqueles jogos, por exemplo, que o gol, uma parte do gol tá ocupada por causa de show. Ainda assim, os caras conseguem meter uma pressão, conseguem fazer um barulho. Mas quanto à questão do elitizado, eu acho que o maior problema do Allianz Parque nem é tanto o elitizado, é a diferença de opinião entre as torcidas. Porque, por exemplo, no Flamengo, na torcida do Flamengo, você tem várias torcidas organizadas dentro do mesmo jogo. Mas as músicas, eles conseguem criar uma unidade entre as músicas. O Grêmio, mesma coisa. Os caras conseguem criar uma unidade ali das músicas. O São Paulo, você tem a Dragões, você tem a Independente. Mas as duas cantam o hino do clube juntas, com pequenas variações. No começo que a Independente começa. Independente, salve o tricolor paulista. E a Dragões talvez não faça. Mas eles conseguem manter uma unidade.
Mas a do Palmeiras eu acho que a Mancha tá gritando, ei, Abel, vai tomar no cu, enquanto a Tupi tá gritando, Abel, eu amo você, entendeu? É tipo um negócio meio discrepante demais e cria um ambiente parecendo que tá com, sabe, parece que o Palmeiras joga fora de casa mesmo não estando em casa, tem hora, sabe? Meio confuso. Eu vou de torcida de gincana. O torcida do Palmeiras, cara, é confusa, cara. Acho que quando consegue meter pressão, é uma torcida legal e, pô, aquele negócio dele, na hora do hino, eles cantarem meu Palmeiras, aquilo é massa pra caralho. Aquilo é da hora. Mas, principalmente essas questões da relação com a Leila e com a Abel, cara, estraga o jogo, na minha visão. Porque eu particularmente, como torcedor, eu tenho a teoria. Enquanto tá no jogo, eu não vai o jogador. Não vai o jogador, não vai o dirigente, não mando ninguém a merda. Terminou o jogo, se perdeu, aí podemos vaiar. Aí podemos falar burro, chamar o técnico de burro, ei, vai tomar no cu. Durante o jogo, eu penso assim, é apoiar o time. É a minha visão como um torcedor, né? Mas vai de cada um. E falando em estádio gelado, infelizmente um dos que também perdeu muita aura do Beira-Rio antigo pro Beira-Rio novo, que é o Internacional. Fala o português bem claro. Beira-Rio é uma geladeira sem tamanho. Acho a torcida do Inter faz uma festa da hora, faz um barulho legal, mas mesmo nos bons momentos parece que falta a mística do velho Beira-Rio, cara. Do estádio que pulsa, o estádio que bota medo, que faz barulho. Parece que, sei lá, não tem acústica. É que, assim, tem um ponto interessante do novo Beira-Rio. O novo Beira-Rio viveu poucos momentos mais emblemáticos. Sim, verdade. Assim, o último título do Inter fora Gauchão é 2011, que é a Recopa Sul-Americana no Beira-Rio antigo ainda. Sim. E depois teve alguns títulos do Gauchão ali no novo Beira-Rio, 15, 16 e agora 2025. E teve ali alguns vice de Campeonato Brasileiro e uma outra participação relevante ali de Patamar. Libertadores. Teve a semifinal em 2015, semifinal em 23. Então, teve a final de Copa do Brasil em 2019, um momento que você gosta bastante. Mas é uma torcida que eu gosto, apesar de ser a torcida rival do meu time, né? Eu acho que é uma torcida que tem algumas das músicas dos cantos mais criativos. Vale a música lá dos Mamonas, da minha camisa Vermelho. vermelha. O Ruas de Fogo é um negócio maravilhoso. Sim, E aqui, novamente, quem tá falando é um gremista. É sim. uma maravilhoso. Já fui no Beira-Rio 2 vezes também. É, em um dos jogos, um ótimo público, que foi um Grenal que o Grêmio venceu. E fui num jogo no ano passado contra o Criciúma. É, um jogo com um público razoável, porque o Inter estava bem mais longe do estádio estar lotado. Mas eu acho que é uma torcida legal, principalmente nos grandes momentos. O que pesa contra a torcida do Inter é que quando o time tá mal, igual agora, a torcida não vai. É tipo 10 mil, 15 mil, às vezes até menos de 10 mil. É uma torcida que sente muito. Eu citei as outras que sentem um momento ruim, ou um momento de limbo, mas acho que a do Inter sente um pouco mais. Sim. Isso acaba pesando contra. Aí eu ficaria entre a torcida que marca presença e a torcida de gincana pro Inter. As músicas, igual você falou, cara, eu acho que é as melhores músicas do Brasil, assim, a torcida mais criativa pra música. Camisa vermelha, pô,
Acho que as duas torcidas gaúchas fazem muito boas músicas. Mas eu concordo quanto a isso aí, de que a torcida sente, mas para mim também tem um fator de... Cara, o antigo Beira-Rio, eu lembro muito de assistir aquela final de 2006 da Libertadores, e, cara, a mística, aquela pressão que o Beira-Rio exercia sobre os adversários ali, eu acho que se perdeu um pouco com o Beira-Rio, não sei se talvez um distanciamento do campo, não sei. Talvez uma torcida mais impaciente ou até receosa porque o time geralmente vai até o momento decisivo, mas não converte o título, ou seja, é uma torcida mais impaciente, uma torcida mais talvez com medo do resultado não converter, mas Eu acho que o momento perdeu o ruim mítico. dos últimos 10 anos também impacta bastante. E quando ele conseguiu engrenar, nem eram times tão bons assim, se a gente for ver. Teve alguns vice-campeonatos, mas que nem dá para contar porque não brigou pelo título. Foi vice-campeão, mas com o líder muito à frente. Mas teve aquele vice de 2020, que o Flamengo era disparado o melhor time, mas faz um campeonato conturbado e meio que todo mundo começa a ter chance. E o Inter briga até a última rodada e perde de uma maneira melancólica ali, traumática. Tem a final da Copa do Brasil de 2019, que era um bom time, mas que talvez não fosse cotado para chegar tão longe. Chega e também perde de uma forma traumática, perdendo a volta no Beira-Rio. E na Libertadores também, né? Acho que em 2015 o Tigres era muito mais time que o Inter. Mas em 2023 o Inter se acertou para aquele mata-mata de Libertadores e era um time tão bom quanto o Fluminense. Já falei aqui algumas vezes em outros programas que eu não achava aquele Fluminense brilhante. E o Inter estava num nível parecido, tanto que para mim o Inter joga melhor os dois jogos. E o Inter perde. Os gols que o Valência perde, aquela virada em 2 minutos praticamente. Então, é uma torcida que está muito traumatizada também. Acho que isso impacta muito para a torcida colorada e para esse momento ruim do Inter enquanto torcida. Mas vamos de gincana de colégio, depois a gente vê se sobe algum degrau. E agora, inclusive, eu ia falar que tá aí um ponto que me chama a atenção, porque, ó, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, ou seja, o gincana Não de colégio necessariamente está na ordem sim, ali. só demonstrativo. O gincana de colégio tá fechado. Só que o Botafogo, cara, é a cara da gincana de colégio ou do Falta Café, ou de abril ou Falta Café. Cara, Porque, eu só tenho dificuldade de votar no Falta Café pela festa que eles fizeram nos últimos anos. exato. Título da Libertadores, título brasileiro, pelo sofrimento que eles tiveram em 2023. Mas é uma torcida que eu falei da torcida do Inter sentiu um momento ruim. A torcida do Botafogo sente tanto quanto. É uma torcida É que a não mais vai para o traumatizada, talvez. estádio. É a mais traumatizada, porque viveu ali anos terríveis, ali 30 anos praticamente, só se fudendo. Mas é uma torcida que no momento ruim, na maioria das vezes, não vai para o estádio. E faz uma festa muito louca, mas tem essa questão, uma torcida que sente o golpe. Aí ficaria nessa. Falta café ou gincana de colégio? Uma sugestão que eu daria seria: sobe o Botafogo pro Gincana e desce o Juventude pro Falta Café. Que a gente Pode tinha ser, ficado por em ser dúvida no uma Juventude. torcida menor. Acho que O vale Juventude pro na dúvida. momento. Então desce o Juventude. Cara, agora vamos pro um time que tem uma torcida complicada, eu diria. Que é o Santos. Outra torcida traumatizada recentemente. Achavam que nunca o Santos cairia e conseguiram derrubar o Santos. E é uma torcida que tem um estádio pequeno, que é a Vila Belmiro, e muitas vezes ainda assim não lota a Vila Belmiro.
é um estádio que eu adoro no sentido alçapão. Cara, a Vila Belmiro, quando tá cheia, é um dos estádios mais difíceis do Brasil de se jogar contra. Mas parece que nunca tá cheio. O Santos tem um problema, e eu falo em vários momentos também, já falei em vários programas aqui. Nos últimos anos, o Santos tem estado mal. O Santos tem brigado para não cair, e como você disse, caiu, inclusive, em um dos anos e jogou a Série B ano passado. Mas o Santos é o time dos grandes, talvez um dos que é mais meio de tabela, no geral. Porque você vai ver ali os cariocas, Botafogo, Vasco, Fluminense, eles já brigaram muito para não cair, inclusive já foram rebaixados algumas vezes, né? O Santos brigou menos para não cair na sua história, mas ele também brigou menos na parte de cima. Acho que ele é um time muito meio de tabela. Eu falo muito que o Santos é um time de eras. Teve a época do Pelé ali com muitos títulos mesmo. Provavelmente a época mais vitoriosa de um clube brasileiro. E depois você viu um time que demorou para voltar a brigar pelos grandes títulos, só voltou a conquistar ali com o time do Robinho e do Diego. E aquela geração se desfez, foi a maioria dela para a Europa, depois veio a geração ali do Neymar, do Ganso, ganhou vários títulos e depois também ficou nesse limbo. Então acho que é uma torcida que fica muito nesse limbo. É um time que teve poucos momentos de glórias. Os momentos que teve, lógico, muito fortes, muito emblemáticos, principalmente a época do Pelé. Mas se não é uma equipe muito de meio de tabela, eu acho que ter o estádio pequeno também prejudica nesse sentido. Quando o time leva os jogos para São Paulo, ali principalmente para Pacaembu, na maioria das vezes lota, porque são torcedores que não estão tão acostumados a ver o time no estádio, fazem uma festa legal, mas é uma torcida que sofre nesse sentido, e eu acho que se encaixa perfeitamente na torcida de gincana, mas pode cair ali, ou alguém vai ter que subir pro Santos ficar nessa categoria. Eu acho que dá que marca presença, a gente pode vamos avaliar ali, porque para mim o Ceará não é falta café, definitivamente não é. Não, Porque São o Paulo torcedor sabe também que não, tem. acho que não é. Não, o São Paulo não é falta café. E o Inter Marca também presença, não é. vamos considerar assim, estádio cheio, das 5, das 6 ali, qual é a que bota mais medo no jogo? Qual que bota mais fogo no jogo? Talvez possa ser um bom critério. Cara, eu acho que é o Ceará. Então, vamos subir o Ceará para marca presença, porque quando nos clássicos rei ali, é uma torcida com os mosaicos, eu acho que pelos mosaicos, por tudo que eles fazem ali, pode ser, é justo. Eu Talvez acho que é o que mais intimida. o desempate é por marcar presença nos momentos decisivos, né? E o Santos vai para o Gincana. E eu já conversei com santistas e que costumam ir na Vila Belmiro, e uma explicação que eles deram que eu não sabia, que talvez diga o porquê da questão da média de público, é que a Vila Belmiro tem muita cadeira cativa. Muita. E elas são meio que espalhadas. Então acaba que tem muitos jogos que tem buraco de público. E acaba que o torcedor, que é o que faz mais barulho, da organizada, tal, ele fica mais distante do campo. E deixa ali alguns espaços, ou aquelas laterais ali que são preenchidas por convidados, às vezes, que não são nem santistas, né? Então, meio que é por isso que talvez não dá o efeito alçapão tão forte no estádio. Eu vi isso e Bom, talvez faça sentido. vamos fazer o seguinte, as duas próximas brigam pelo título. É isso que eu ia falar. A No gente mínimo inauguram, ganha jogo, no mínimo. as duas, acho que a gente debate no final essas duas e continua a partir do Vitória. Exato. Vitória.
Cara, a torcida do. É que o Vitória, o nome é complicado, porque é um time que. A gente for falar de Série A, é um time que tá sempre brigando na parte de baixo da tabela, então a torcida acaba indo menos, o time acaba perdendo muitos jogos, perdendo a maior parte dos jogos, tá sempre ali brigando para não cair, mas é uma torcida que faz uma festa legal. É uma torcida que é apaixonada quando a equipe consegue ter os seus bons momentos, é uma torcida que bota uma pressão interessante. Mas não tem um estádio que é tão pequeno, então acaba que depende de um volume maior de torcida para brigar, para inflamar um pouco mais. Então acho que sofre muito nesse sentido. Mas é uma torcida que incomoda, é uma torcida que ajuda bem o time. Eu sou a favor da gente fazer assim, vamos fazer o básico, que é, cara, Bragantino pra mim é o dono da categoria falta café. O Bragantino é o que mais falta café. Poderia ser Eu acho falta Red que. Bull. Poderia Exato, falta exato. Dragon E Monster. piorou quando virou Red Bull. Exato. Que acho que perdeu um pouco da essência que tinha ali, das Torcedor. cores, da cultura local. É o mais falta café. Dá para colocar o Mirassol também. O Mirassol tem uma torcida legal, tem um público ali da cidade que gosta do time, mas é uma cidade muito pequena e que por isso tem uma dificuldade de lotar um estádio, mesmo ele sendo pequeno, que é o Maião ali municipal de Mirassol. E eu falei do Juventude lá no começo. O Juventude já tem um lastro ali de 20, 25, 30 anos em que algumas pessoas da cidade já torcem para o Juventude. Eu acho que no Mirassol isso ainda está se construindo. Para Sim. muitos é o clube da cidade ainda. É o primeiro ano de Série A do Mirassol. Muita gente vai torcer para os times da capital, vai torcer para o Santos, para o Palmeiras, para o Corinthians, para o São Paulo. Então acho que o torcedor, não que não tenha, mas um torcedor do Mirassol mesmo, com volume, ainda vai se construir. Então, Sim, por isso, eu acho que falta café. pode ser. E eu sou a favor de puxar um time que não sei se você vai ir na mesma linha, mas pro Falta Café, para fechar para mim o quarteto do Falta Café, é Fluminense, cara. O Fluminense, a última vez que eu lembro do Fluminense fazer a torcida fazer um espetáculo, cara, foi na final da Libertadores. E contou ainda com a ajuda da torcida do Boca, que também é uma torcida barulhenta, cara. A Fora disso, torcida do Boca é insana. A é, torcida do o Boca Fluminense fica brigaria pelo na título lateral lá ali. do Maracanã. Assim, cara, lá 12, torcida do Boca, cara, é absurda. E eu vejo o Fluminense, parece que a torcida do Fluminense ela fica num canto lá do Maracanã, que é o canto contrário, que geralmente é do Flamengo fica lá, o restante do estádio fica vazio. Tanto que tem aquele jogo lá que acho que é Coxa e Fluminense, qual é Manga faz assim, e não tem ninguém perto. Que é uma das É coisas uma mais. torcida que vai ao estádio. É uma torcida que é considerada mais elitizada ali dos quatro grandes do Rio de Janeiro, que também prejudica nesse sentido. E é uma torcida que o mais emblemático é o pó de arroz, que é uma festa muito bonita, mas é uma festa que também ficou para trás Sim. e que você já não vê com muita frequência. Frequência. Então acho que das torcidas dos clubes grandes é a mais blasé, assim. Eu acho que vale ali o falta café, pelo menos de momento. Eu acho que não Sim. vai cair ninguém, acho que vai ficar por ali mesmo. E o ganha-jogo, me chamem de puxa-saco desse clube, que eu gosto muito. Mas esporte, cara. Os caras fazem a ilha ferver, independente da fase, velho. Torcida do Casar, esporte. casar, casar. A turma da Fusaka. Esporte, esporte. Cara, a Cara, torcida do esporte é uma torcida fantástica. Acho que sofre um pouco do mal do Vitória. Quando tá na Série A, normalmente é um saco de pancadas. Esse ano tem sido assim, então dificulta um pouco
o fator torcida, encher um pouco mais o estádio, mas nos momentos em que a Ilha do Retiro lota ou fica perto da sua lotação, é uma torcida muito fanática, é uma torcida que empurra muito, é uma torcida que inflama muito o time e dificulta muito a vida do adversário. É uma torcida assim muito foda. Eu compro muito esse ganha-jogo ali pro esporte. Torcida do esporte. Pode ser que não garanta o esporte na Série A muitas vezes, porque o nível técnico do time não é tão bom. Mas quando o esporte tá na Série B e vai voltar para a Série A, o que a pressão da Ilha do Retiro faz, cara? Faz milagre. É realmente um estádio que eu acho. E tanto que um dos maiores erros, acho que, do esporte foi aqueles jogos que o esporte levou para Arena Pernambuco, velho. Que é a definição da anti-aura aquele estádio. Por bem claro. Não dá pra dar. Ele é um dos estádios talvez mais inúteis que já foram feitos, né? Cara, Brincadeira. é um estádio, eu não digo nem inútil, cara. Eu uso um termo mais. Mais místico, música. É o estádio mais sem alma que eu já vi. É porque ele já foi utilizado em jogos importantes dos 3 grandes clubes ali de Recife, ali do estado de Pernambuco. E ele é utilizado frequentemente pelo Retrô. Só que o Retrô é um time novo, não tem nem cidade direito e muito menos torcida. Então o Retrô teria dificuldade para lotar um estádio pequeno ou para fazer uma pressão no estádio pequeno. Aí você vai num estádio grande daqueles, não faz sentido. E quando os outros vão ali para Arena Pernambuco, já fizeram jogos bons com a torcida inflamada ali, com a torcida fazendo pressão, já fizeram grandes jogos ali, grandes vitórias, grandes momentos. Mas o Náutico vai para a Arena Pernambuco e você fala que saudade do Náutico nos aflitos. O Sport vai para a Arena Pernambuco e você fala que saudade do Sport na Ilha. O Santa Cruz vai para a Arena Pernambuco e você fala que saudade do Santa Cruz no Arruda. A Cara, diferença do Santa Cruz pro Arruda, velho. Não dá. É absurda. Não tem como. É um estádio muito insosso. E ele foi insosso na Copa, né? Porque ele recebeu até alguns jogos bons, mas não foi um estádio que recebeu jogos de fases mais agudas, né? Acho que parou nas oitavas, se eu não me engano. Mas, por exemplo, o estádio que era insosso, mas a presença de torcida e de um clube específico conseguiu dar mais identidade pro estádio, é a Arena da Amazônia. O Amazonas FC, ele tá dando uma cara pro estádio quando joga lá. Eu noto, tipo assim, até pelas cores, às vezes, sei lá, eu assisto o jogo do Amazonas, nos jogos do Amazonas que foi na Arena da Amazônia, me lembra o Pittsburgh Steelers, cara, da NFL. O Heinz Field, preto e amarelo, aquele estádio maior, sabe? Me lembra. Então eu acho que quando o Amazonas FC joga lá, dá uma mística. Eu gosto do. Mas, por exemplo, um estádio que eu vejo que não tem aura, por exemplo, Arena das Dunas, cara. Frasqueirão tem. É um estádio massa do ABC, tem aquela lógica, mas Arena das Dunas não me. O América de Natal, que eu digo, mas saudades da época do Machadão. Que é a antiga Arena das Dunas. Exato, mas. Agora que eu vi, acho que Fortaleza pode ficar aqui do lado do rival, porque é o mesmo estádio, né? Só que acho que a torcida. O que pesa é que o Fortaleza tá num momento, não. O momento hoje é pior. Mas em anos melhores. Por isso dá a impressão de que a torcida do Fortaleza marca mais presença, faz uma festa maior. Por conta dos bons momentos aí do Fortaleza nos últimos anos, títulos de Copa do Nordeste, mais títulos estaduais, final de Sul-Americana, campanhas muito boas no Brasileiro. Acho que é uma torcida que tem marcado mais presença, mas talvez a boa fase coloque o Fortaleza para cima. Mas marca presença, por enquanto a gente coloca ali, depois a gente vê se
se sobe. Então, agora vamos para os rivais, Bahia e Vitória, que acho que é casos opostos praticamente. Bahia vem de melhores momentos e de uma presença mais comum na Série A, mas tem um estádio grande, que é a Fonte Nova, enquanto Vitória tem um estádio menor e recentemente estava numa Série B. Então, são opostos aí. Esses talvez sejam dois dos mais difíceis, assim, de avaliar. Acho que a torcida do Vitória, igual eu falei antes, é uma torcida que marca presença, uma torcida que se impõe, mas tem a dificuldade de, normalmente, na Série A, a equipe ser mais fraca, não ser competitiva. Enquanto a torcida do Bahia sofre, como você falou ali, por ter um estádio muito grande, nem sempre vai lotar ou se aproximar disso, mas é uma torcida também bem participativa, uma torcida que apoia bastante, que sofre também um pouco a falta do time brigar um pouco mais pelos grandes títulos. Sofre ali do time estar no meio de tabela ali na maior parte do tempo, mas é uma torcida legal também. Gosto das duas torcidas. Acho que ficaria ali no gincana de colégio, mas daí teria que ver com os outros do gincana de colégio ali o que a gente compõe para subir. Você acha as duas no Gincana ou. Eu acho que as duas ficariam por ali. Porque elas têm o café, mas falta um pouquinho para marcar presença. Vamos ver, um dos espaços do ganha-jogo é garantido, seja para Corinthians ou para Vasco. Teria que um subir pro ganha-jogo, dos que estão no marca-presença, e um do gincana de colégio subir pro marca-presença. Exato. Daí os dois entram no marca-presença. Exato. Para marcar presença ali, qual torcida que marca mais presença? Ali para ser a torcida que ganha jogo de fato. Cara, eu acho que tem argumento para todas, assim. Sim. Acho que a do Galo, principalmente no momento específico ali, do time do Ronaldinho ali, era muito emblemática. Tá certo, foi uma época boa do time, né? Mas ali do Eu Acredito, acho que era muito emblemática. A torcida do Grêmio no Olímpico. Acho que se o Grêmio tá no Olímpico ainda, eu tenho poucas dúvidas de que era Grêmio. Na Arena perde um pouco, como a gente falou. Torcida do Cruzeiro, torcida legal. Ceará e Fortaleza me chamam mais a atenção. E principalmente Fortaleza, entre as duas. Não sei qual a sua opinião. Eu também tô entre Fortaleza e Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro, mesmo na má fase, consegue dar um calor ali. Cara, eu iria de Galo. Acho que Ok, gostei. os bons momentos são bem emblemáticos. Principalmente pela época do Horto ali. Então sobe Galo. Da nossa turma de gigantes ali da gincana de colégio, quem que vai marcar presença ali? Acho que Santos e Botafogo a gente descarta. Com certeza. Palmeiras e Flamengo eu também descartaria, pelos motivos que eu citei lá. Eu ficaria entre São Paulo e Inter. Eu acho que Inter pela atmosfera quando o Inter tá na boa fase. Pela Rua de Fogo. Bem gosto mais. Pelas músicas mais argentinas ali, eu subo o Inter. Concordo. Tá, então agora o nosso Gincana ganhou um Espacito. Tá, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 5, 6, 7, 8, 9. Na verdade, o marca-presença ainda tem que ganhar um time. São Paulo junto? Então? Cara, ou você acha que seria Bahia ou Vitória? Não sei. Acho que, cara, a Fonte Nova lotada não bota a mesma pressão que o Morumbi lotado.
Eu acho que até bota mais, mas é que a gente não vê o Bahia brigar por grandes coisas. É, Por mas isso. ó, um Mas clássico, eu vou de São Paulo também. um clássico no Morumbi, Paulistão. A torcida do São Paulo bota mais medo do que um Bavi com banda da torcida do Vitória. Mas Do bando eu do Bahia, concordo. do futebol. Vamos de São Paulo. Então, São Paulo salvo aqui para entrar no marca presença. E a dupla aqui, Bahia e Vitória, vai para nossa gincana. Você vê, a gente não tá desagradando, mesmo que não intencionalmente, né? Fortaleza e Ceará juntos, Bavi Bahia e junto. Vitória juntos, São Paulo, Santos e Palmeiras meio juntos ali. Acho que o único lugar que a gente não vai ser muito bem recebido é interior de São Paulo, Caxias do Sul e um lado do Rio de Janeiro. Na Baixada Fluminense, ali no Duque de Caxias, É, Xerém. Ali a gente vai ser mal visto. ó, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Acho que nenhuma das três vai ir com muito com a nossa cara. Mas agora vamos para nossa disputa do título, que é Vasco ou Corinthians, que são, acho que, as duas torcidas mais emblemáticas do Brasileirão, que botam pressão, e eu vejo pontos a favor das duas. Do Corinthians, a fidelidade da torcida. Não à toa tem o apelido de fiel. Pode estar na boa fase, pode estar na má fase. Faz a Neoquímica pulsar e tá lá até em jogo do campeonato do Brasileirão Feminino, da Copinha, jogo da base, é os caras lá presentes. Então, tem esse fator. Ao mesmo tempo que eu acho que a torcida do Vasco é uma torcida que ela passa por todas as dificuldades e ainda faz São Januário ser um dos piores estádios para você jogar contra. Cara, Então, é uma briga difícil. Eu acho que claramente são as duas torcidas mais emblemáticas do futebol brasileiro. O Vasco pesa muito ser uma torcida muito fanática, assim, uma torcida muito divertida, assim, de certa forma. Que é uma torcida que ela é louca, mas ela é louca de um jeito diferente do Corinthians. A do Corinthians é louca de insana mesmo, de maluca. A torcida do Vasco tem esse lado maluco, mas tem um lado cômico, um lado assim muito legal, eu diria. E assim, a questão do Vasco nos últimos 25 anos está vivendo uma draga que não passa, e a torcida tá lá todo jogo lotando São Januário e com uma insanidade incrível, é bizarro, é absurdo. E é uma torcida muito legal, com uma festa muito legal, com músicas muito legais, ali a Barreira vai virar baile, o Trem Bala da Colina. Eu diria que é a torcida mais simpática do Brasil, pelo menos das torcidas dos 12 grandes, a torcida do Vasco é a mais simpática. É a mais legal, que você consegue simpatizar com aquele sofrimento e ao mesmo tempo com a euforia que eles têm. E eu acho uma torcida muito massa. Uma torcida foda. Só que eu acho difícil bater a torcida do é, Corinthians, porque eu acho que ela tem quase todos os pontos positivos, os aspectos. Ela é muito numerosa, ela lota o estádio praticamente todos os jogos, ela tem um estádio maior do que o do Vasco, e mesmo assim está praticamente lotado todos os jogos. Mesmo quando o Corinthians tem um time ruim, é muito difícil pontuar lá na Arena Corinthians, ou quando o Corinthians jogava no Pacaembu ou no Morumbi. É uma torcida que faz uma pressão imensa, ela não é só numerosa, ela não é só maluca, ela inflama o time, ela empurra o time. É uma torcida apaixonada, uma torcida que fez o que fez lá em Tóquio, invadiu Tóquio quando o Corinthians foi campeão do mundo lá em 2012. É uma torcida insana. Eu acho a torcida do Vasco mais simpática, mais divertida. Mas no combo geral, acho que não tem como fugir da torcida do Corinthians.
Cara, definiu bem. Para mim, o Corinthians ganha pela sua magnitude, mas se o Vasco também fosse o nosso campeão, cara, seria muito justo. Acho que o desempate a favor do Corinthians é a magnitude da torcida, é o tamanho da torcida. É uma torcida que, sei lá, quando tem jogo da Copinha a 500 quilômetros de São Paulo, os caras botam a torcida. Os caras vão pra Tóquio, bota a torcida. Os caras vão pra jogo fora de casa na Bolívia. Os caras botam torcida. Entendeu? Esse fanatismo insanamente legal que para mim coloca o Corinthians como nosso campeão. Eu concordo plenamente. Acho que tá bem entregue, assim como estaria se fosse o Vasco nosso vencedor. Então, e o Vasco, eu sou a favor de colocar aqui o Vasco aqui na frente. Não que a gente coloque de alguma forma aqui uma ordem de superioridade entre um e outro, mas o Vasco merece estar aqui nesse ponto pertinho do título, né, cara? Merece, é uma torcida muito foda. Acho que eu admiro a torcida do Vasco. Acho que é uma torcida que merece bons momentos, merece reviver momentos bons. Exato. E sem piadinhas de ficarem falando que a gente botou o Vasco de vice. Não foi. Não foi intencional. Mas é isso que eu vi. Tá aí nossa tier list das melhores torcidas do Brasileirão. Nosso campeão, a fiel torcida do Corinthians. Nosso G4 com Vasco, Sport e Galo. Nossa Libertadores, a gente pode dizer. Nossa quase sul-americana ali. Uma galera que tá marcando presença, mas tá se aproximando do meio da tabela. Grêmio, Cruzeiro, a dupla do estado do Ceará e Fortaleza, São Paulo e Internacional. Já na gincana de colégio, a turma que tá precisando dar uma passadinha nas melhorias de torcida, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Santos e a dupla Bavi. E no Falta Café, a galera que tá precisando dar uma melhorada, tá faltando um Red Bull, um Monster, um Bali, para dar uma melhorada. Red Bull Bragantino, dono da categoria, Juventude, Mirassol e Fluminense. É isso que eu vi, já arrumamos as nossas tretas, né? Já podemos dormir tranquilo. Somos inimigos de todo mundo. A cada programa a gente quer arrumar novos inimigos. Exato. Cara, eu acho que o futuro desse programa é fazer para sempre dentro de casa, porque cada dia que passa, mais torcedores estão ficando com raiva da gente. A gente não vai poder sair na rua. Exato, mas galera, brincadeiras à parte, a gente com certeza acho que assistiria jogos em quase todos esses estádios. E quando a gente fala de que falta algum tempero, alguma coisa, tanto na torcida, na camisa, tal, é porque justamente a gente vê possibilidades de melhoria. E se às vezes a gente até é corneta com os nossos próprios times, porque a gente quer que os nossos times tragam cada vez festas mais legais, times mais competitivos. Então, até as nossas posições mais baixas da nossa tier list, de certa forma, tem algo honroso, tem algo de sugestão de melhoria. É igual aquele finalzinho do Enem, que você bota a proposta de intervenção do Enem. Que a gente ajuda, a gente critica, mas a gente ajuda as torcidas. Mas é isso, meu povo brasileiro. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comentem embaixo o que vocês acharam da nossa lista. Fomos certeiros, falamos muita merda. Então, comentem aí como seria o top 10 de vocês, o seu brasileirão das torcidas. Deixe aí os comentários de vocês. Deixem as opiniões. E mande para os amigos, para os colegas, para os familiares, não seja bandindinho. E nos ajudem se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, fazendo aí o serviço, porque nos ajuda a levar mais conteúdo como esse para vocês. E sugiram também pautas que vocês querem ver por aqui. A gente já trouxe entrevista, a gente já trouxe nosso top 10 de torcidas, nós trouxemos também
a nossa tier list, falando dos melhores jogadores, falamos também da seleção, falamos dos maiores times do Brasil, falamos já de mascote, camisa, de um monte de assuntos. Então, deixem aí os seus comentários do que vocês querem ver por aqui, que a gente, com certeza, vai trazendo, e sempre nessas segundas-feiras trazendo um tompeiro, um que a mais para sua segunda-feira à noite. Mas é isso, meu povo. Até mais. Valeu!